A seca é um fenômeno natural que ocorre no Nordeste brasileiro, especialmente na porção semiárida dessa região. Tem todo um processo histórico em torno desse evento. Vem desde o processo de colonização dessa região, especialmente do estado do Ceará, portanto remonta ao final do século XVI. E nessa seca atual nós estamos vivendo a pior seca, ou a seca mais severa da história moderna da região Nordeste, e especialmente no estado do Ceará. Para boa parte do estado a seca durou 5 anos, eu diria, para a região do litoral, mas para outras regiões a seca já vai durando até 8 anos, como os sertões de Crateús e sertão dos Inhamuns, onde o último período de chuva regular foi em 2009, Portanto, de 2010 até hoje, essas regiões estão com chuvas abaixo da média, ou pelo menos com o aporte hídrico aos reservatórios bem abaixo da média histórica. Portanto, é um fenômeno que está muito associado ao processo de civilização, à nossa história e à cultura do povo nordestino, especialmente do povo cearense. Como há uma irregularidade espacial muito grande das chuvas, esse ano mesmo nós tivemos chuvas mais regulares na porção centro-norte do estado e chuvas muito irregulares e até abaixo da média na região centro-sul. Portanto, mesmo nos anos de seca e nesse período, que foi o período mais severo da nossa história, nós vamos encontrar uma ou outra porção do estado, um ou outro município em que as chuvas ficaram dentro da média, mas a grande porção do estado com as chuvas abaixo da média. Portanto, nós temos regiões que as chuvas abaixo da média duraram mais tempo e continuam ainda abaixo da média ao longo desses últimos 8 anos, e em regiões que a seca durou 5 anos, tivemos dentro desses 5 anos, um determinado ano, onde a chuva foi dentro da média. Então, o que caracteriza muito a nossa região, além da evaporação muito elevada, é a grande irregularidade espacial e temporal das chuvas. Portanto, quando a gente define o período como sendo de seca, é porque na média do estado, essas chuvas se desenvolveram abaixo dessa determinada média. A seca ela sempre traz assim impactos que a gente pode caracterizá-los e distribuí-los em 2 tipos, Ou seja, eu digo que a seca tem 2 faces. A seca hidrológica, aquela que afeta, essa face que afeta o abastecimento d'água das populações, e a face socioeconômica, que afeta a sobrevivência das pessoas quanto à renda. Então, eu posso ter a chamada seca verde, que geralmente não se tem qualquer safra de sequeiro, como a gente chama, ou seja, a agricultura de sequeiro não propicia uma safra desejável, ou seja, as perdas agrícolas são grandes, mas se chover forte num determinado espaço de tempo, eu posso ter os reservatórios cheios. Então, a seca, ela não é uma seca hidrológica, porque eu tenho água nos reservatórios, portanto, posso garantir água para as populações rurais, as populações urbanas, mas eu não tenho safra. Então, é a chamada seca verde, que fica tudo verde, os reservatórios com água, mas como a chuva se distribuiu no curto espaço de tempo, eu não tenho aquele período de pelo menos 3 meses de chuvas mais regulares para garantir uma safra. Então, essa seca tem um impacto na face socioeconômica, no setor socioeconômico, mas no setor de abastecimento d'água o impacto não é grande. E eu tenho o inverso também, eu posso ter uma chuva bem distribuída ao longo de 4 meses, da quadra chamada quadra invernosa, que me propicia uma boa safra, mas a chuva cai de forma muito distribuída no tempo e no espaço, e aí eu não tenho aporte aos reservatórios. Então eu vou ter uma safra razoável, mas não vou ter a água garantida para a população. Eu posso dizer que esse ano, do ponto de vista hidrológico, do ponto de vista da média pluviométrica, o estado ficou como um todo dentro da média. Mas a chuva, como foi muito mal distribuída no território,
né? Nós temos a porção sul do estado e até o Vale do Jaguaribe, que continua em seca, porque as chuvas foram abaixo da média, portanto tem aí um impacto tanto hidrológico, tanto no aporte de água aos reservatórios, né? Há uma falta d'água para as populações, como há uma perda de safra na agricultura de sequeiro, e tem uma região onde choveu mais intensamente, que teve aporte aos reservatórios, e como a chuva não foi tão intensa, não teve perda de safra por excesso de chuva, se teve uma boa safra. E tem uma região intermediária, onde a safra foi boa, porque a chuva foi bem distribuída, mas também não teve aporte de água suficiente aos reservatórios, como por exemplo a região ali do maciço do Baturité, regiões aí que ficam próximo ao litoral, né? No extremo norte do estado é que nós tivemos tanto um bom aporte de água ao reservatório, como uma chuva que propicia uma boa safra. O que caracterizou essa seca, que a gente considera a mais severa da história, né? Que ela é mais caracterizada do ponto de vista do período de 2012 até 2016, portanto 5 anos, foi que ela impactou em todas as faces, né? Que a seca, em todos os setores que uma seca pode impactar. Na face socioeconômica, na parte do abastecimento d'água às populações, e só não foi pior porque a gente pode considerar que o Nordeste brasileiro hoje é outro em relação ao que a gente tinha até os anos 90. Eu diria que o impacto quanto ao aspecto socioeconômico não foi tão grande, foi mitigado pelos programas de transferência de renda, né? Programas como o Bolsa Família, o Seguro Safra, né? Até o Bolsa Estiagem, que prevaleceu durante algum período, a própria ampliação da Previdência Rural, né? Ou seja, que gerou uma renda para a população rural, para a população do interior, através da ampliação da Previdência Social. Isso ensejou uma maior resiliência, né, às populações do interior do semiárido nordestino, aos impactos da seca na face socioeconômica. Também no aspecto do abastecimento d'água às populações, o impacto foi mitigado porque alguns programas que foram implementados nessa primeira década do milênio foram muito importantes. O programa de 1 milhão de cisternas. Então, a pouca chuva que caiu, mesmo no ano considerado seco, deu para abastecer as cisternas e a população ter água durante alguns meses para beber, né? Beber e cozinhar. A infraestrutura hídrica que foi desenvolvida nos estados brasileiros e, sobretudo, no Ceará, nos últimos 20, 30 anos, também deu uma maior resiliência às populações contra o abastecimento d'água. Agora, mesmo com isso, a seca foi tão severa que um estado como o Ceará, que se considerava altamente bem preparado quanto à infraestrutura hídrica e à gestão de recursos hídricos para viver um período de seca, teve também seus problemas, né? Tivemos que desencadear várias ações emergenciais, programas emergenciais, para poder resistir a esse longo período de seca e que foi o mais severo, pelo menos dos últimos 100 anos. Olha, na primeira década do milênio, principalmente com 3 anos aí, onde tivemos eventos muito fortes de chuvas, né? Chuvas muito intensas, como foi 2004, que tivemos um aporte aí de mais de 15 bilhões de metros cúbicos aos nossos reservatórios. Nós temos uma capacidade de reservar hoje de 18,7 bilhões de metros cúbicos. E em 2004 nós tivemos praticamente os nossos reservatórios, né, preenchidos. Depois 2008 e 2009, né, 2008 com aporte aí da ordem de 11 bilhões e 2009 em seguida com aporte da ordem de 19 bilhões, portanto, em 2009 nós estávamos no final da estação chuvosa do primeiro semestre, em julho de 2009, com os reservatórios praticamente em 100%, né, do seu nível de reservação, Castanhão cheio. Nós imaginávamos naquela década que no Ceará, especialmente, o grande desafio seria a gestão da qualidade da água, a busca da melhora da qualidade da água, porque com a rede de açudes que nós temos, né, tínhamos e temos, com a rede de adutoras, de eixos de transferência de água, pelo menos para a população urbana, a população das sedes municipais, a população dos maiores distritos, a gente estaria com o aspecto quantitativo da água resolvido. E aí começamos a trabalhar muito a questão da qualidade, que é uma das preocupações mais sérias quanto à gestão de água no semiárido nordestino. Mas com
essa seca, ficou demonstrado que ainda existe vulnerabilidades, não só na parte de qualidade de água, como no aspecto quantitativo da água, que várias sedes municipais tiveram seus sistemas clássicos, né, com seus reservatórios, né, com as referidas adutoras colapsadas, né. Partiu-se então para o maior programa de poços da história do Ceará. Mas a qualidade da água é uma preocupação até maior no semiárido do que na região sudeste ou sul do Brasil, aonde a gestão de águas tem um carro-chefe muito voltado para a questão qualitativa, já que lá tem a tradição de jogar os esgotos, ou tinha, né, a tradição de jogar os esgotos in natura nos rios. No Nordeste a gente não tem essa tradição, a gente usa muito fósforos sumidouros e procura até fazer algum tratamento antes de jogar nos rios, porque os nossos rios são intermitentes, não tem massa diluidora. Mas exatamente por não termos rios perenes, né, não termos rios que, mesmo recebendo o esgoto tratado a nível secundário, como é a cultura nossa do Brasil, de fazer um tratamento a nível secundário e jogar nesses rios, como os rios são os intermitentes, eles não fazem, vamos dizer, a conclusão da depuração daquele efluente, porque não tem massa diluidora. Acaba que esses esgotos, mesmo sendo coletados, tratados, tudo conforme a norma, indo para os corpos d'água dos reservatórios, que são corpos lênticos, e isso causando um processo de eutrofização até mais acelerado, maior, de que se não tivesse o esgoto tratado. Porque a gente sai de um processo de poluição difusa, que é o normal que a gente tem, para uma poluição concentrada. Portanto, eu diria que a parte de qualidade da água nos leva a uma grande preocupação, tanto pelo aspecto da natureza em si, que de secas recorrentes e prolongadas, que levam os reservatórios a níveis mais baixos, e com isso a qualidade da água piora quando o reservatório tem menos água, né? Como também o tempo de residência da água é maior, tem reservatórios que levam 20, 30 anos para verter, consequentemente a dificuldade de renovar a água prejudica também a qualidade da água, como por termos rios intermitentes que, na realidade, se pensarmos de uma forma muito radical, nós não temos nem mesmo onde jogar o esgoto tratado. Mesmo que ele seja tratado, nós não temos aonde jogar esse esgoto, a não ser que ele seja tratado a nível terciário, né? Portanto, isso nos leva a termos uma política que nos obrigue, né, a médio e longo prazo, de fazer reuso, por dois motivos. Primeiro, porque não temos aonde jogar os efluentes, porque não temos corpos hídricos para receber esses efluentes, corpos hídricos dinâmicos, como são os rios de outras regiões do Brasil. E segundo, porque nós temos a escassez quantitativa. Se temos a escassez quantitativa, não podemos jogar o esgoto fora, temos que reaproveitá-lo. Fazer reuso na irrigação, fazer reuso na indústria, e é isso que nós estamos buscando aí, como uma das quebras de paradigmas, né, da gestão de águas, da política de recursos hídricos do Ceará. Nós tivemos sempre a ideia de que para termos água, para abastecer 9 milhões de habitantes, que é praticamente a população do estado, nós temos que ter uma rede de açudagem. A princípio, quando se começou a trabalhar essa rede de açudagem, ainda no início do século XX, né, e até meados do século XX, se tinha o paradigma de que a água tinha que ficar dentro do reservatório, que se soltasse a água no rio, você estava perdendo água. Com o tempo, eu diria aí, dos anos 60, surgiu dos anos 60 para cá, né, com todo aquele processo de buscar um desenvolvimento mais dinâmico para o Nordeste brasileiro, já que ele vivia praticamente uma economia de subsistência, com a criação do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento do Nordeste, né, liderado por Celso Furtado, no final do século XIX, no final da década de 50, o GTDN vem de 59, e, portanto, nos anos 60, quando começaram a surgir as missões francesas, foi feito todo um planejamento de aproveitamento hidroagrícola dessas águas armazenadas nesses reservatórios. Então, a ideia é que a água saía através de canais desses reservatórios para atender áreas irrigadas, os chamados perímetros irrigados. Então, foi a primeira vez que se pensou em aproveitar de uma forma mais racional essa água. Com o decorrer do tempo e a pressão do processo de urbanização, que mesmo tardio no Nordeste, já estava acontecendo, não tão acelerado como em outras regiões do Brasil, Sul e Sudeste, mas já havia uma formação
né, de cidades de médio porte, surgiu a demanda para essas cidades terem sistemas de abastecimento de água. Portanto, no princípio, uma ou outra adutora foi feita a partir desses reservatórios para abastecer cidades, principalmente aqueles reservatórios aquelas cidades que nasceram ao lado dos reservatórios, né? Cidades como Oroz, como Banabuiú, né? E outras cidades que estavam a margem do rio, que eram atendidas por poços, né? As cidades do Vale do Jaguaribe, cidades do Vale do Acaraú, que eram atendidas por poços, elas passaram a ter, já nos anos 70 e início dos anos 80, problema de abastecimento. Em 1980, no governo Vigílio Távora, especialmente no Vale do Jaguaribe, quando foi posta uma válvula de espessura no Oroz, surgiu o processo de perenização de rios. Portanto, vem aquele processo de perenização com a ideia de que, se a água ficasse presa só no reservatório, se perdia muito por evaporação. Você aumentava a garantia de ter água naquele reservatório, mas tinha uma perda, tinha um imposto muito alto que pagava, que era a evaporação. Então, vamos soltar essa água que pelo menos alguém utiliza ao longo dos rios e eu não perco tudo por evaporação. Alguma coisa é aproveitada. Então, essa perenização serviu não só para abastecer melhor as cidades que estavam distribuídas ao longo dos vales, ao longo dos rios, né? Cidades como Jaguaribe, Limoeiro, Russas, né? Aí no Vale do Jaguaribe, no Acaraú, Sobral, né? Santana do Acaraú e outras cidades que distribuem ao longo desses rios, como também permitiu desenvolver uma irrigação ribeirinha, né? Ou seja, projetos privados, particulares, pequena irrigação, até uma irrigação familiar foi surgindo ao longo desses rios. E quando o Estado do Ceará criou sua própria política de recursos hídricos, processo que começou com a fundação da Secretaria em 1987, que hoje está completando, esse ano está completando 30 anos, a Secretaria dos Recursos Hídricos, juntamente com a Sohidra, que foi criada também em 1987, portanto, a SRH e Sohidra estão completando 30 anos. Sohidra é o braço executor de obras, principalmente de poços, barragens, e é uma autarquia de obras ligada à SRH. Se realizou o Plano Estadual de Recursos Hídricos sob o comando da SRH, plano esse que já iniciou por volta de 1988, ficou pronto em 91 e serviu de subsídio para estabelecer a legislação, a Lei Estadual de Recursos Hídricos, em 1992. Ora, com o estabelecimento do aparato legal e um aperfeiçoamento da estrutura institucional, sobretudo com a criação da COGE em 1993, o Estado do Ceará, com construção ainda de mais barragens planejadas pelo próprio governo do Estado, complementando aquela infraestrutura de açudagem do DENOX, e até, eu diria assim, fornecendo subsídios para o DENOX fazer barragens maiores, estratégicas, como o próprio Castanhão, Figueiredo, Taquara, né, na região de Sobral, outras barragens que foram feitas, se partiu para um programa arrojado de perenização de rios. Isso se deu, sobretudo, a partir de 1994, né, quando a COGE passou efetivamente a funcionar. Então, até 2012, no início, portanto, dessa grande seca, nós nos orgulhávamos de perenizar cerca de 2.500 quilômetros de rios, de forma artificial, né? O que a gente observa hoje é que, com essa grande seca, nós baixamos essa extensão, né, esse comprimento de perenização de rios para cerca de 500 quilômetros, menos de 600 quilômetros de perenização. E que, embora esse processo de perenização, tendo sido um indutor do desenvolvimento, até da modernização da agropecuária do Estado, esse sistema, ele cria um problema para a gestão de recursos hídricos, porque ele gera muitos conflitos. Quando você chega no período de escassez, que você tem que priorizar o abastecimento humano e tem que continuar soltando alguma quantidade de água para atender aquelas cidades ao longo do vale, né, você precisa ter um poder coercitivo, um poder de fiscalização, um instrumento de fiscalização muito forte para evitar que a agricultura irrigada, por exemplo, ou agropecuária, ou criadores de camarão, tire água em demasia e sobre alguma água para as cidades. E chega até o ponto, como agora, que embora tendo chovido aproximadamente na média esse ano, mas do ponto de vista da escassez hídrica, esse é o pior ano, até pior do que os anos anteriores, eu tenho no Vale do Jaguaribe água praticamente para abastecimento humano.
Aí eu sou obrigado a soltar no Vale do Jaguaribe, a partir do Castanhão e do Oroz, uma quantidade de água para garantir as cidades e pequena irrigação, mas isso gera muitos conflitos e tem que se ter um poder, uma capacidade de arbitrar esses conflitos e, sobretudo, de fiscalização muito forte. Então, uma quebra de paradigmas que a gente tem que fazer é que, primeiro, não podemos, assim, continuar com esse nível de liberação de águas dos reservatórios para perenizar rios, né? Segundo, temos que ter um arrojado programa de construção de adutoras para garantir a água para o abastecimento da população. Então, temos que separar a água tratada do abastecimento da população da água bruta de múltiplos usos que percorre os rios. Portanto, nós estamos concebendo o projeto Malha d'Água, que vai estabelecer aí no estado do Ceará, a médio prazo, longo prazo, mas no máximo aí em 20 anos, uma infraestrutura aí de quase 6.000 quilômetros de adutoras de água tratada para poder buscar a universalização do atendimento da população com água tratada, não só a população urbana, como a população rural. E, ao mesmo tempo, aumentar a garantia quantitativa e qualitativa, né, da água que é fornecida às populações. Que hoje nós temos, como eu já falei, o problema da garantia quantitativa e qualitativa. Um dos problemas, uma das causas da falta de garantia, da vulnerabilidade quanto da garantia qualitativa, é também o excesso de estações de tratamento de água, pulverizações de estações de tratamento no interior do estado. Só gerenciado pela CAGES, nós temos aí 200 estações de tratamento, muitas delas sem a condição mais adequada de tratar a qualidade da água, que piora, principalmente no período de seca, e que não tem condições de você ter uma equipe para gerenciar essas estações quando você tem um número de 200. Mas se eu reduzir esse número de estações para 35, por exemplo, adensando as adutoras no território e fazendo grandes sistemas adutores que atendem em média 10 cidades e mais a população urbana desses municípios, eu vou possibilitar uma economia de escala, né, aí reduzindo, inclusive, os custos de operação e manutenção dessas estações de tratamento e vou aumentar a garantia qualitativa da água. Então, a primeira quebra de paradigma que nós temos que promover em infraestrutura é investir fortemente em sistemas integrados de adutoras para atender cidades, né, sistemas robustos que atendem mais cidades de uma vez só, aumentando, adutoras essas, retirando água dos reservatórios mais resilientes à seca. Estamos selecionando de 3, 4 reservatórios no máximo por região hidrográfica e esses reservatórios eles vão ser aqueles reservatórios que vão ter como uso prioritário o abastecimento humano. Não quer dizer que eles não possam ser utilizados no período de abundância também para outros usos, mas no período de escassez eles serão usados especialmente para o abastecimento humano, com a garantia de que a água vai sair do espelho d'água do reservatório, tratada na margem do reservatório, e a adutora já sai seguindo a estrada, atendendo toda a população que está à margem dessa estrada, seja população rural, urbana, de distritos e sedes municipais. Então eu vou ter, no mínimo, a garantia do atendimento da população nas próximas secas, se for implantado esse programa. Então, essa mudança de paradigma é basicamente separar a água do abastecimento humano da água da produção que vai andar no rio. Ou seja, retirar qualquer água que sirva para o abastecimento humano das calhas do rio. E é um programa ousado, mas isso terá que ser feito sob pena de, nas próximas secas, nós continuarmos com essa mesma vulnerabilidade. Se eu conseguir fazer isso, eu já resolvo um grande conflito, que é o conflito entre a água para o abastecimento humano e a água para a produção. E outros paradigmas a serem quebrados é, por exemplo, o uso mais intensivo de água subterrânea. A experiência da seca tem nos demonstrado que nós temos uma quantidade de água subterrânea no nosso aquífero cristalino, o chamado aquífero fissural, e também nos aluviões, que podem, em pleno sertão, contribuir para melhorar a oferta d'água da população para todos os usos. E essa quantidade de água ser, inclusive, descontada na alocação de água dos reservatórios superficiais. Isso é uma outra questão. Na agricultura e na pecuária, é desenvolver explorações com o uso da irrigação
tanto com métodos altamente eficientes, como gotejamento, para reduzir a demanda, como escolher culturas que exijam menos intensidade, né, que tenham um uso menos intensivo de água. Por exemplo, em vez de cultivar banana, o Ceará é um dos grandes produtores de banana no Brasil, vamos cultivar batata doce, vamos cultivar mandioca, vamos cultivar macaxeira, que já são produtos que hoje têm um valor agregado, né, um alto valor agregado no mercado, que justifica o uso de métodos mais tecnificados de produção. Na pecuária, por exemplo, nós não temos a tradição, como outros estados do Nordeste, Pernambuco, Alagoas, do uso da palma forrageira. A palma forrageira exige 10% da água que uma cultura como o sorgo exige. Então, eu posso, né, desenvolver uma pecuária mais baseada na palma forrageira do que no sorgo e aproveitar ao máximo o período chuvoso para produzir a forragem, mesmo no espaço curto de chuva, né, num período curto, mas aí eu posso aproveitar aquele pasto natural com algum cultivo de sorgo, de milho, e produzir forragem e fazer silagem. A nossa pecuária, que ela voltou a se desenvolver de forma bastante moderna, ela mesmo ao longo desses anos de seca, ela não só manteve o nível de produção de leite, como em certos períodos até aumentou a produção leiteira, mostrando que a gente consegue, mesmo uma seca severa, ter uma atividade econômica que seja mais perene. Quando nós chegamos na secretaria em janeiro de 2015, nos deparamos com o quarto ano de seca, né? Já havia o diagnóstico da FUNSEMI que entraríamos no quarto ano de seca, e tínhamos, nas simulações da COGÉ, a perspectiva de termos até 50 sedes municipais em colapso hídrico até dezembro de 2015. Então, nessa perspectiva, não nos restou outra alternativa de que não fosse buscar água subterrânea, mesmo naquelas regiões que sabidamente são pobres em água subterrânea. Aí a decisão foi o seguinte: se eu tenho uma vazão pequena por poço no nosso embasamento cristalino, vamos fazer uma quantidade de poços suficiente para minimamente evitar o colapso hídrico daquela população. Então, eu dou como exemplo o município de Boa Viagem, onde fizemos, em todo esse período, mais de 200 poços. Só na sede municipal, cerca de 130 poços. Alguns secos, outros com pouca água, mas colocava-se chafariz, injetava na rede, e assim ainda estamos vivendo até hoje. Uma cidade como Pedra Branca, que também não é numa região muito generosa para a água subterrânea, já estamos aí passando dos 100 poços em todo o município e cerca de 60 poços na sede municipal. E também quebrando paradigmas de injetar até água salobra na rede de distribuição de água. A priori, a CAGES tinha essa rejeição, a agência reguladora também, mas quando se viu que não tinha outra opção a não ser injetar a água, que o único problema que a água tinha era em ser salobra. Então, o que é que se faz? Dá para se fazer tudo com aquela água. Higienização, né, dar descarga em banheiro, lavar roupa, não dá para beber e cozinhar. Vamos jogar na rede a água que der para jogar, né, com, vamos dizer, aspectos bacteriológicos adequados, apenas a fisicoquímica, né, não dentro da norma, e pôr dessalinizador para ter uma opção da população ir buscar a água, não salobra, água dessalinizada em algum ponto da cidade. Mas não vamos deixar a população sem água. Então, houve essa compreensão, isso foi uma quebra de paradigma, e hoje em cidades como Pedra Branca, que os poços, as vazões são pequenas e não dá para injetar na rede, a gente está fazendo uma rede de chafarizes dentro da cidade. Ou seja, a prefeitura, até porque num primeiro momento se atendeu de carro-pipa a cidade, tem mais de 100 caixas d'água, tipo essas caixas de polietileno, distribuídas em pontos da cidade. Então vamos fazer uma rede ligando todos os poços que foram construídos na cidade com essas caixas d'água. Então, se nós temos 50 poços com água, vamos ligar esses 50 poços às mais de 100 caixas d'água que ele tem distribuída nas ruas da cidade. Se a população não vai ter água na torneira, pelo menos vai abrir a porta e pegar na caixa d'água mais próxima na rua. Isso foi um outro programa. Com toda, vamos dizer, esse programa, nós já construímos quase 40% dos poços que a Sohidra construiu em todos os seus 30 anos de história. Ou seja, foram aí mais de 3.800 poços já construídos em 2 anos e meio da administração atual. Construímos aí uma inovação também, foi a construção de adutoras rápidas, adutoras de montagem rápida, ou seja,
Se pegarmos de 2013 para cá, o Ceará já fez mais de 1.000 quilômetros de adutora de montagem. É uma ação também flexível, porque você chega a ter cidade, como foi o caso de Canidé, que chegou a ter 5 sistemas. Né? Tinha no passado o açude Salão, depois o açude Souza, o açude São Mateus. Esses açudes esgotaram. Teve um açude Escuridão, um pequeno açude particular que também atendeu durante 3, 4 meses. E, por fim, teve que se fazer uma adutora de montagem rápida do açude General Sampaio, de cerca de 50 quilômetros de distância. Tivemos a adutora de 150 quilômetros, do açude Araras para Crateús, em 7 meses. Ou seja, adutoras que se faziam em 2 anos, fizemos em 7 meses. Adutoras que se faziam em 1 ano, em 3 meses, né, 2 meses. Então, foi um trabalho muito intenso e continua sendo para evitar o colapso das cidades. A outra questão que nós estamos trabalhando é também na região metropolitana de Fortaleza, e não só no interior, procurando diversificar as fontes hídricas. A gente sabe que na região de Fortaleza é uma cidade assente sobre dunas. E as dunas têm um aquífero, né, dentro das dunas, tem um reservatório de água dentro dessas dunas. Ele só não é melhor porque a própria, né, construção de Fortaleza, o estabelecimento de Fortaleza em cima dessa grande formação de duna, impermeabilizou a duna. Aí o que nós fizemos foi cortar o ciclo hidrológico. A água, em vez de, da chuva, penetrar a duna e depois formar lagoas e sair em forma de fontes, né, o escoamento subsuperficial e ir em direção ao mar, a água bate nos terraços dos prédios, a água bate nas calçadas, nas ruas, cai nas galerias e vai direto para o mar. Deixa de infiltrar no subsolo. Até mesmo a construção de um prédio, eu estou rebaixando o lençol freático e jogando uma água no mar pela galeria. Então, todo esse procedimento vai ter que mudar. Nós vamos ter que ter em Fortaleza, e o Fortaleza 2040, até com a ajuda da Universidade Federal do Ceará, capitaneada pelo professor Assis Filho, desenvolveu todo aí desenvolveu estudos aonde se preconiza ações para mudar o código de postura da cidade. Ou seja, Fortaleza vai ter que ter mais áreas verdes para infiltrar água no subsolo. Quem sabe vai ter que ter pavimento poroso para poder facilitar essa infiltração, galerias com zonas de infiltração. Não precisamos ter piscinões como tem em São Paulo. O nosso grande piscinão é a duna, que Fortaleza está em cima dela. Então, eu tenho que facilitar a infiltração dessa água na duna para repor a água do lençol freático. O que está ajudando muita gente a passar por esse momento crítico em Fortaleza é o fato de termos muitos poços e o pessoal está explorando água subterrânea para complementar suas demandas. Então, visto isso, além de contribuir para o Fortaleza 2040, nós também estamos trabalhando aos arredores de Fortaleza, em regiões do Pecém, onde ainda tem uma rica área de dunas conservadas, preservadas, e estamos explorando os aquíferos, né? Já fizemos um projeto e foi implantado um projeto de aproveitamento do aquífero das dunas do Pecém. Estamos desenvolvendo agora na região do Cumbuco e também iniciando um processo nas dunas da Taíba. Ou seja, a nossa meta é, com água subterrânea, tornar o Pecém quase autossuficiente, porque ao conseguir isso, eu vou evitar que a água que abastece hoje a população de Fortaleza, parte dela vá para as indústrias do Pecém. Então, isso é um processo de diversificação de fontes, através de água subterrânea e também através de reservatórios que não se pensava nem em utilizá-los para abastecimento, como o reservatório Maranguapinho, que é para controle de cheias, mas que nós estamos usando hoje para atender a cidade de Maranguape, a barragem do Cocó, que estamos desenvolvendo estudos também para contribuir aí, nem que seja com 100 litros por segundo, para o abastecimento de parte de Fortaleza, como também estamos desenvolvendo projetos, né, como para aproveitar parte da Lagoa do Cauípe, não esgotar a água da lagoa, que tem ali todo, eu diria assim, um cunho, né, ecológico naquela lagoa, e também é uma área que tem suas especificidades ambientais, mas é uma lagoa que pode receber água do açude Cauípe, né? E a água que eu tirar da lagoa, ela é reposta pelo açude Cauípe, e se eu explorar essa lagoa no momento em que ela verte, né, para o mar, eu tirando um pouco dessa água que vai para o mar e servindo para usar no complemento do abastecimento da região metropolitana, eu não vou causar dano ambiental nenhum a essa lagoa.
Esse ano mesmo, teve período ali que a lagoa fluiu com mais de 40 metros cúbicos por segundo indo para o mar. Se eu vou tirar 200 litros por segundo, aquilo não afeta a lagoa. Então, desenvolvendo ações de exploração sustentável, tanto da água subterrânea, como desses mananciais, que tem a ver com a formação duna, eu posso aí encontrar aí uma boa vazão para ajudar a complementar o abastecimento de Fortaleza. E para acabar o processo de diversificação, o governo do estado está trabalhando uma planta de dessalinização, piloto, né, de pelo menos 1 metro cúbico por segundo, já que Fortaleza é uma cidade de praia, nós temos a sorte de ter uma costa enorme e boa parte da população se distribuindo no litoral, então a opção de água dessalinizada do mar é também interessante, embora sendo mais cara. E a outra é o reuso. Em vez de eu jogar o esgoto de Fortaleza hoje no mar, né, aí algo de mais de 2,5 metros cúbicos por segundo que vai para o mar, eu pego esse esgoto, trato e vou distribuir para a indústria, né? Para acontecer tudo isso, eu tenho que ter outra quebra de paradigma, que é no custo da água, no valor da água, né? Quando eu coloco água de reuso para a indústria, esse valor vai ter que subir, vai ser um custo incremental para a indústria. Quando eu uso água dessalinizada para atender a população, também vai ter um custo incremental para atendimento da população. Assim como a água do São Francisco, que vai aumentar a garantia do abastecimento de Fortaleza, quando aqui chegar, vai também promover um incremento de custo do preço da água para a população, mas é o preço que se paga pela necessidade de atender grandes cidades, grandes metrópoles como Fortaleza. O histórico do nosso planejamento em recursos hídricos, ele vem já, né, como eu falei, de tempos ainda, do processo de existência do DENOX, embora na época o planejamento fosse mais pontual, né, feito para desenvolver um determinado projeto e implantar uma determinada barragem, ou em um determinado aproveitamento agrícola de um vale, mas o planejamento mais global, ele já se iniciou, como eu falei, aqui na Secretaria de Recursos Hídricos ainda em 1988, quando foi iniciado o primeiro Plano Estadual de Recursos Hídricos. Depois desse período, nós desenvolvemos todo um processo de planejamento, não só de ampliação da infraestrutura hídrica através de construção de barragens para preencher os espaços vazios, os chamados vazios hídricos, né, do interior do estado, que hoje se responsabilizam pelo atendimento de dezenas de cidades, conjunto de adutoras, né? Então essa infraestrutura foi bastante ampliada e diversificada, numa parceria muito ampla com o Banco Mundial, através de 3 programas, o ProURB, o Progeri Piloto, Progeri 1, Progeri 2, e o programa, o Proágua Nacional também, que nos auxiliou na implementação de alguma infraestrutura de barragens e adutoras. Então houve todo um processo de planejamento ao longo dos anos 90 e também de realizações. O próprio, eu diria assim, como símbolo de que a política de recursos hídricos do Estado é uma das poucas no Brasil que ela se trabalha mais com visão de Estado do que com visão de governo, é que, por exemplo, o açude Castanhão, pensado lá atrás, foi construído no governo Tasso Gereissati, começou no governo federal do Fernando Henrique Cardoso, foi complementado no governo Lula, e o Eixão das Águas, que já foi pensado naquele período em que o Castanhão ainda estava em construção para atender Fortaleza, ele foi pensado em 2000, 2001, 2002, ainda no plano das bacias metropolitanas, fizemos planos de bacias também aqui no Ceará. Começou a ser construído em 2001. Né? Na realidade, o Eixão das Águas ele foi pensado no final dos anos 90, projetado no ano 2000, começou a ser construído em 2001. O primeiro trecho ficou pronto em 2004, ou seja, começou no governo Tasso, ficou concluído o primeiro trecho no governo Lúcio Alcântara. O segundo trecho e o terceiro, o governo Lúcio Alcântara iniciou. O governo Cid concluiu o resto. Ou seja, nós temos aí uma infraestrutura hídrica, que é talvez a principal do Estado, que atravessou aí 3 governos para ficar pronta. Ou seja, então esse projeto foi tratado como um projeto de Estado, não um projeto de governo. E eu diria, a situação só não é pior, só não estaríamos hoje em colapso em Fortaleza, só não estamos hoje em colapso em Fortaleza, porque foi pensado, construído Castanhão, pensado, construído esse eixo de integração, né?
e outras ações complementando, né, o abastecimento da região metropolitana de cidades do interior do Ceará. Então, eu diria que, em termos de planejamento de uma infraestrutura hídrica, embora tendo um ou outro percalço, um hiato de um menor planejamento, de uma menor execução, o Ceará se notabiliza por ter uma política de recursos hídricos que ela pensa, né, a curto prazo, mas pensa também a longo prazo. Claro que tem momentos mais ricos e momentos mais pobres desse pensamento, né? Existe a vulnerabilidade institucional, isso é normal. Mas mesmo nos momentos que não se planejou de forma tão adequada, pelo menos houve a execução das barragens que estavam planejadas, que eram precisas ser executadas, houve a sequência de construção dos eixos, né, de integração, como no caso do Eixão das Águas, e a gente pode até dizer, geralmente você associa uma grande obra a um governador. Se fala muito que quem criou o Eixão das Águas foi o Tasso Gereissati, mas o Ciro criou o Canal do Trabalhador lá atrás, quando ainda não tinha tanto planejamento, mas foi o criador do Canal do Trabalhador, que hoje é um canal ainda muito útil. O Cid criou o Cinturão das Águas, que começou a ser implantado no governo dele e continua agora no governo Camilo de Santana. Então, nós temos um Estado que ele tem um processo de continuidade na política de recursos hídricos. A COGE foi um órgão pensado, criado por lei no governo Ciro Gomes. Foi estruturada ao longo dos governos Tasso Gereissati, né? Ao longo do governo Lúcio Alcântara, continuou desempenhando seu papel e dos dois governos, né, dos dois mandatos do governo Cid, e hoje continua aí desempenhando seu papel e vai completar para o ano 25 anos. Eu acho que só a idade, se olharmos a idade das nossas instituições, fica demonstrado o diferencial que nós temos em termos de arcabouço institucional com outros estados. Ou seja, nós temos a FUNSEMI, que está completando aí 45 anos de existência, temos Secretaria de Recursos Hídricos e Açoídrica completando 30 anos e a COGE que vai completar para o ano 25 anos. Então, são instituições mais perenes, com suas fragilidades, com suas vulnerabilidades, mas que permanecem vivas desempenhando sua função, né? Oscilando um pouco entre um governo ou outro, com maiores realizações ou não, mas que desempenham seu papel de garantir água para a sociedade. É por isso que numa seca tão severa, o estado do Ceará continua se notabilizando em relação aos outros de desempenhar um programa de convivência com a seca muito melhor, muito mais forte, né, muito mais presente do que os outros estados brasileiros. Eu acho que a alocação negociada de água foi uma das grandes conquistas da nossa política de recursos hídricos. O Ceará fez o primeiro grande seminário de alocação de água ainda em 1994, no Vale do Jaguaribe. De lá para cá, né, a SRH, com a COGE, vem realizando vários seminários de alocação, não só no Vale do Jaguaribe, no Vale do Curu, Vale do Acaraú, nos grandes vales, mas se contarmos com o processo de alocação desenvolvido também nos chamados açudes isolados, né, aí a COGE promove mais de 100 reuniões de alocação de água por ano. Esse é um processo rico porque a sociedade divide com o Estado a responsabilidade sobre o destino da água. Não é um processo fácil, é um processo difícil, principalmente quando você está vivendo um período de escassez hídrica como esse. Eu digo assim, os últimos seminários no Vale do Jaguaribe, onde existem os maiores conflitos de água no Estado, tem envolvido mais de 500 pessoas, principalmente o seminário de 2016 e o de agora, 2017. E a grande discussão é cada qual quer ter maior poder sobre a água, o que é normal, o que é natural, né? O irrigante lá da área do Jaguaribe, que é beneficiado com os açudes Banabuiú, Oroz, Castanhão, os 3 grandes reservatórios do Ceará, que respondem aí por mais de 60% da sua oferta, quer que a água fique na bacia para atender não só sua população, suas cidades, mas, sobretudo, garantir o atendimento da agricultura irrigada. Não quer que a água venha para Fortaleza. É compreensível para quem está lá. O que a gente não pode perder de vista é que essa questão de água, ela tem, primeiro, a política de água tem que andar na frente das outras políticas, né? Nós temos que estar sempre pensando
em ir criando, estabelecendo as infraestruturas hídricas e fazendo a gestão, já prevendo o que vai acontecer no futuro, mais do que em qualquer outra política. A outra questão é que, no passado, você imagina que tem um domínio de todo o conhecimento na área, né? Então, assim, quando nós pensamos o programa de açudagem do estado do Ceará, a complementação desse programa que já havia sido iniciado com o DENOX e o programa de adutoras, nós pensamos no tamanho dos recursos que o estado tinha disponível para poder empreender, né, essas ações, ou seja, adutoras, nós optamos por praticamente cada cidade ou um conjunto de 2 cidades ter um reservatório e uma pequena adutora para o atendimento dessas cidades. Optamos também por perenizar muitos rios. A experiência hoje demonstra que para um período de escassez muito prolongado, essa opção ela tem vulnerabilidades, né? Então, nós precisamos apostar, como eu falei, num sistema, numa infraestrutura de condução de água, sobretudo água tratada, de adutoras maiores, que outros estados já haviam optado até antes da gente. Rio Grande do Norte ainda nos anos 90, Paraíba no final dos anos 90 e Pernambuco mais recentemente. Pernambuco, por exemplo, está construindo uma adutora que vai atender 60 cidades. Uma adutora de mais de 1.000 quilômetros de comprimento, ou seja, até pela nossa rica rede de drenagem, de ter muitos rios, embora intermitentes, ter um território maior e por ter a opção de fazer muitos açudes, nós apostamos muito no açude e menos nas adutoras. Mas isso não quer dizer que foi um erro. Era uma opção que nós tínhamos na época, pelo conhecimento que tínhamos, até porque nunca tínhamos vivido uma seca tão severa como essa, e a opção que nós tínhamos em função dos recursos disponíveis, né? Talvez no passado o Estado tivesse que ter ido buscar uma ajuda federal muito mais robusta do que foi, né? Para fazer principalmente adutoras, como outros estados foram. Não quer dizer que esses estados estão melhor do que nós estamos ainda muito na frente. Mas a opção por grandes adutoras, ela se iniciou no Ceará ainda nos anos 90. A primeira grande adutora do Nordeste foi feita ainda na Bahia, foi a adutora do Feijão, nos anos 80, e em Pernambuco, a adutora do Oeste, nos anos 80. Nos anos 90, nós construímos aqui a adutora da Ibiapaba, uma adutora que atende ali quase 200 mil pessoas na Ibiapaba e quase uma dezena de cidades. Então, nos anos 90, nós fizemos uma grande adutora que serviu até de exemplo para outros estados, com a estação de tratamento no começo, né, e atendendo várias cidades ali da Serra do Ibiapaba, Viçosa, Tianguá, Ubajara, Ibiapina, né, Carnaubal, Guaraciaba, ou seja, um conjunto de cidades. E nós abandonamos essa concepção, né, porque achávamos que os nossos reservatórios, pelos estudos que a gente desenvolvia, eles dariam conta de situações mais críticas, tendo essa opção de um reservatório e uma adutora para cada cidade ou para cada 2 cidades. Se a gente tivesse talvez persistido nessa visão, nessa concepção, de continuar fazendo grandes adutoras como a Ibiapaba, talvez nós estivéssemos hoje mais fortalecidos, menos vulneráveis. Não que o sistema que foi pensado, tudo foi pensado, não sirva, pelo contrário, serve muito, né? Que a opção nossa hoje é selecionar os reservatórios mais resistentes à seca em cada região e atender através de adutora todas aquelas cidades da região. E deixar os reservatórios menores, que hoje atendem até cidades, para atendimento mais local, atendimento da população rural e para a produção rural também. Então, eu diria que isso não é consertar um erro, é um aperfeiçoamento de todo um processo, né? Até porque tudo que nós fizemos, nada se perdeu ou nada se perderá, né? Até mesmo as ações emergenciais que nós estamos fazendo, quando nós desenvolvemos uma adutora de montagem rápida, quando nós desenvolvemos um programa de poço, nós estamos pensando não só na emergência, como pensando no futuro. Ou seja, essa ação emergencial tem um caráter emergencial na velocidade de sua implantação, mas tem uma visão estruturante, porque quando eu construo, por exemplo, uma bateria de poços em Boa Viagem, aqueles poços vão ficar como um patrimônio do município para as próximas secas, né? Para as próximas secas. Então, em água, eu sempre digo, nada se perde. Você não pode ser excludente quando se pensa em água.
né? A gente não pode, em termos de fonte d'água, dizer, em vez de usar a água do São Francisco, usar água de cisterna. Não, se possível, eu uso todas as possibilidades. Elas não são excludentes, as diversas fontes hídricas são complementares. Então, eu diria que foi uma escolha do passado, em função dos recursos disponíveis, e talvez em função do Ceará ser um estado que foi um dos primeiros a buscar o seu equilíbrio fiscal e se achou na visão de que poderia financiar com o empréstimo do Banco Mundial, diretamente foi o primeiro estado a pedir empréstimo fora, né? Foi o estado que começou a resolver seus problemas com recurso próprio. Ainda hoje nós temos essa visão. Isso é muito bom para o momento de crise atual, mas quando tem um momento que os recursos federais sobram, nós, embora tenhamos ido buscar lá fora muito recurso federal, né, o próprio eixão das águas, cinturão das águas, foi feito com recurso federal, em boa parte, eu acho que nós precisamos ser ainda mais ousados, talvez essa ousadia maior faltou lá atrás de criar um programa mais arrojado de adutoras e ir atrás de uma ajuda federal maior.